Olá, físios, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que parece simples, mas que é extremamente profundo. Existe uma ideia que ela precisa ser resgatada, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento infantil. A função da criança não é ficar quieta, não é antecipar o aprendizado acadêmico. A função da criança é brincar. E quando a gente entende isso de verdade, a gente muda completamente a forma como a gente olha para o desenvolvimento do bebê. Porque brincar não é um extra, não é um momento secundário do dia. Brincar é o principal meio pelo qual o cérebro da criança se desenvolve. Na minha prática como fisioterapeuta, eu observo algo que tem se repetido com muita frequência. Bebês com atraso no desenvolvimento motor, bebês com pouco repertório de movimento, bebês que não exploram o ambiente. E quando a gente começa a investigar o contexto dessa criança, a gente encontra alguns padrões. Muito tempo em dispositivos, bebê conforto, cadeirinhas, carrinhos, pouco tempo no chão, pouca oportunidade de exploração ativa e muitas vezes excesso de estímulos passivos como telas. E isso tem um impacto direto no desenvolvimento. Porque o desenvolvimento motor ele não acontece por acaso, ele não é automático, ele depende de experiência. O cérebro do bebê, ele nasce imaturo e ele precisa de vivências para se organizar. Cada movimento que o bebê faz, cada tentativa, cada erro, tudo isso está moldando o sistema nervoso. E isso está diretamente ligado ao conceito dentro da neurociência chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar a partir das experiências, ou seja, o que o bebê vive constrói o cérebro que ele terá. E é exatamente aqui que o brincar entra como um elemento central. Quando um bebê ele está brincando, ele não está apenas se distraindo, ele está recebendo informações sensoriais o tempo todo. Informações táteis quando ele encosta na superfície, informações proprioceptivas quando ele sente o próprio corpo, informações vestibulares quando ele movimenta, muda de posição. E essas informações, elas são captadas, enviadas para o cérebro. E o cérebro, ele precisa organizar tudo isso. E esse processo envolve estruturas importantes, como o sistema nervoso central. E a partir desse processamento, o cérebro ele gera uma resposta motora, ou seja, todo movimento que o bebê faz passa por 3 etapas: o input sensorial, o processamento e o output motor. E o brincar é o que alimenta esse ciclo. Agora, pensa cá comigo, um bebê típico, nasceu, está em casa, com os estímulos que ele recebe em casa. Como é que esse bebê aprende a sustentar a cabeça? Como é que ele aprende a rolar? Como é que ele aprende a sentar, engatinhar, andar? Não é alguém ensinando diretamente, como a gente faz no atendimento fisioterapêutico. Ele aprende através de experiência. Quando o bebê ele é colocado em prono na cama, por exemplo, ele aprende a levantar a cabeça para explorar o ambiente. Isso gera uma ativação de musculatura cervical de tronco. Ou quando ele tenta pegar um objeto, um chocalho, e ele começa a desenvolver a coordenação e controle postural. Ou quando alguém carrega ele, levanta para o alto, ele aprende a reagir. Ou seja, cada marco do desenvolvimento é resultado de milhares de tentativas dentro de um contexto de exploração. E isso é brincar. Um dos principais ganhos do brincar é o desenvolvimento do controle postural. O controle postural não é apenas ficar reto. É a capacidade de manter o corpo estável enquanto realiza movimentos. E isso envolve ativação de musculaturas profundas, ajustes finos, equilíbrio e coordenação. E nada desenvolve isso melhor do que um ambiente que desafia o corpo de forma segura e variada. Outro ponto fundamental é o planejamento motor. O cérebro ele precisa antecipar o movimento antes de executá-lo.
Por exemplo, para pegar um brinquedo, o bebê ele precisa calcular a distância, força e a direção que ele vai pegar. E isso não nasce pronto, isso é construído. E isso é construído com repetição, tentativa e erro. Sem brincar, não existe esse repertório suficiente para que o cérebro aprenda a planejar. O bebê ele precisa aprender a sentir o corpo, se equilibrar, controlar o movimento, responder ao ambiente e tudo isso simultaneamente. E isso só acontece com experiências reais. Agora que você entendeu a importância do brincar, eu quero te apresentar uma ferramenta extremamente potente dentro desse contexto: a bola suíça. A bola suíça é uma superfície instável e essa instabilidade é exatamente o que o sistema nervoso precisa, porque ela gera pequenos desequilíbrios e cada desequilíbrio existe uma resposta do corpo. Quando colocamos o bebê em prono na bola, ele precisa ativar a musculatura cervical para sustentar a cabeça. Ele precisa ativar o tronco para manter a estabilidade. E ao mesmo tempo ele recebe os estímulos vestibulares e os proprioceptivos. E tudo isso de forma integrada. Então, quando o bebê ele está sentado na bola, ele precisa realizar ajustes constantes. Pequenos movimentos que nós geramos, que nós terapeutas geramos, geram respostas automáticas do corpo do bebê. Isso melhora equilíbrio, coordenação e controle de tronco. O desenvolvimento ele não acontece na estabilidade absoluta, ele acontece no desafio. O nosso corpo foi feito para ser desafiado. A bola oferece um desequilíbrio seguro e é isso que faz o cérebro evoluir. Mas existe algo ainda mais importante do que a técnica, é o lúdico. Quando o bebê ele está engajado emocionalmente, ele participa mais. Quando ele participa mais, ele repete mais. E quando ele repete mais, ele aprende mais. Ou seja, o brincar potencializa qualquer intervenção. Hoje, muitos bebês têm menos oportunidades de brincar, ficam muito tempo restritos, têm pouco contato com o chão, recebem estímulos passivos e isso reduz drasticamente a qualidade das experiências motoras. Então, se você é mãe, pai ou profissional, permita que o bebê se movimente, coloque ele no chão, ofereça desafios seguros, responsáveis, interaja com seu bebê, porque desenvolvimento precisa de ação. E se existe uma mensagem que eu quero deixar aqui, é essa: a função da criança é brincar. E quando a gente respeita isso, a gente promove desenvolvimento de verdade. Brincar não é perda de tempo, brincar é construção do cérebro. Brincar é uma coisa séria, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijo.